Olá a todas e todos, eu me chamo Ramiro Cone, sou psicólogo, doutor em psicologia e na aula de hoje a gente vai falar sobre um capítulo do Bergen-Garfield Handbook of Psychotherapy and Behavior Change. É um livro. A edição que estamos trabalhando é de 2021, é um livro que é publicado desde a década de 70. Já já eu vou falar um pouco sobre esse livro. Essa edição ela foi organizada pelo Barkham, pelo Lutz e pelo Castongate. O capítulo que vamos trabalhar é o Tradições e Novos Começos, Perspectivas Históricas e Atuais sobre a Pesquisa em Psicoterapia e Mudança Comportamental. Esse capítulo é de autoria do Lutz, do Castongate, do Lambert e do Barca. Eu vou compartilhar os slides com vocês a partir desse momento. Vocês vão me ver apenas em miniatura. Do que trata esse handbook? O Bergen-Garfield ele foi publicado pela primeira vez em 1971 pela Wiley Sons, desde então é publicado por essa editora. Ele leva esse nome Bergen-Garfield porque foram os primeiros editores, os primeiros organizadores. No prefácio do livro, Bergen até conta um pouco da história de como ele teve a ideia, né, de construir esse handbook. Ele fala que estava na universidade quando teve contato com o Handbook of Research on Teaching, né, ou seja, um manual de pesquisa e ensino. E aí ele pensou que deveria haver algo similar na psicoterapia, porque conforme o Bergen, abre aspas, assim como o ensino, a psicoterapia é outro método de intervenção aplicado com técnicas similares aos processos educacionais. Desde então, esse livro teve outras edições com outros organizadores, mas tem se utilizado no título do livro os nomes do Bergen e do Garfield, né? Ainda que nas edições posteriores eles já não estivessem figurando mais como editores dos livros. Né? Ele ainda hoje recebe, né, portanto, o sobrenome do Alan Berg e do Saul Garfield. O objetivo do livro é cobrir as principais áreas-chave da psicoterapia, da pesquisa em psicoterapia, né? E ele se pretende ser um livro que não assume a defesa de qualquer teoria ou abordagem, mas falar da psicoterapia enquanto um campo multireferencial. Né? Bom, vamos falar então do capítulo 1, que é o capítulo que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Ele começa por afirmar que o desenvolvimento da psicoterapia ele não ocorreu de forma contínua, né? Ou seja, diferentes variantes de modelos terapêuticos eles foram se desenvolvendo ao longo das décadas, né? Desde ali a fundação do primeiro modelo psicológico de intervenção, que foi a psicanálise de Freud e Breuer. Né? Isso significa dizer que a gente não tem, ao longo da história da psicoterapia, um movimento de inauguração de novos modelos com a supressão dos modelos anteriores. Né? Muitos desses modelos eles nasceram de uma forma concomitante, ainda que em contextos históricos e culturais diferentes, esses modelos, alguns deles foram se desenvolvendo de forma separada, né? Sem necessariamente um diálogo entre os seus proponentes. O Ampoldi, por exemplo, vai enumerar que existem ao menos 250 abordagens psicoterapêuticas distintas entre si, né? E esse número ele é bastante variável, autores diferentes identificam números, né, quantidade de abordagens terapêuticas diferentes, mas, como veremos, a quantidade de abordagens terapêuticas, ainda que seja um número bastante grande, aí na casa das centenas, né, todas elas parecem derivar das chamadas 4 grandes orientações teóricas em psicoterapia. Essas 4 grandes orientações teóricas seriam a psicanálise ou as terapias psicodinâmicas, o humanismo, as abordagens cognitivas e comportamentais e as abordagens sistêmicas. Né? Todas essas abordagens elas têm se desenvolvido em diversas variações e modificações e elas, na verdade, continuam a se desenvolver ainda hoje. Né? Isso pode explicar o porquê dessa cifra aí de centenas de abordagens psicoterapêuticas.
A primeira das abordagens, segundo os autores do capítulo, é a psicanálise. Né? A psicoterapia teria começado com a tradição psicanalítica, ali, com os trabalhos de Freud, Adler, Horner e Sullivan. Nesse modelo psicoterapêutico, né, o foco dessa psicoterapia está nas motivações inconscientes, né, nas experiências iniciais de vida, em conflitos reprimidos ou interpretação de mecanismos de defesa. Né? Então, é uma orientação teórica que foi predominante no início do século XX, né? E aí essa hegemonia ficou bastante consistente ali até mais ou menos os anos de 1960, né? Os primeiros estudos, as primeiras pesquisas em psicoterapia, né, baseadas nesse modelo, foram focadas em resultado a partir do estudo de caso extensivo, né? É muito característico da psicanálise, né? Esse estudo de caso com o relato do terapeuta sobre os atendimentos e a interpretação do terapeuta, né? Do psicanalista, do analista, sobre o desdobramento do processo terapêutico. Né? Então, essa teria sido a primeira tradição em psicoterapia. A segunda tradição é o humanismo. Né? Ela vai, embora a partir de visões freudianas, rejeitar essas interpretações e o papel do terapeuta como um expert do tratamento. Né? O humanismo, a ênfase maior estava sobre os processos de autocura, né? O de self-healing. Na psicoterapia humanista, o foco está em fornecer um ambiente respeitoso, empático e acolhedor para o paciente. Né? E aí você tem autores como Rogers, Frankl, Pierce, Moreno. Né? Essa tradição teórica, ao mesmo tempo, ela marca o início das pesquisas de processos, né? Com, por exemplo, o método de gravar sessões e analisar essas gravações posteriormente. Provavelmente o nome mais conhecido e difundido dessa tradição é, de fato, o do Carl Rogers, que trouxe contribuições bem importantes para o desenvolvimento da psicoterapia como um todo. Uma terceira grande força são as terapias cognitivas e comportamentais. Né? O comportamentalismo ele é anterior ao advento do humanismo, né? Quando a gente tem ali as pesquisas de laboratório lá na década de 1920, e essas pesquisas vão lançar as bases para o que veio a ser posteriormente a terapia comportamental. Né? O foco dessa terapia está nas estratégias baseadas em aprendizagem. É muito comum nas intervenções comportamentalistas que elas sejam mais diretivas. Né? O terapeuta assuma uma posição mais diretiva com o objetivo de mudar comportamentos do paciente e determinantes ambientais. Né? Os autores citam os trabalhos de Volpe ali, na década de 1950, como pioneiros daquilo que viria a ser chamado de terapia comportamental. Concomitante a esse processo, a gente tem o cognitivismo. Já eu volto para aquele outro slide para apontar ali uma semelhança entre modelos comportamentalistas e humanistas. Né? Mas só para concluir aqui, o cognitivismo ele é uma perspectiva que parte de uma expansão das terapias comportamentais, né, entre a década de 60 e 70, e ela vai adotar os construtos cognitivos que surgiram lá, né, quando a psicologia cognitiva surge e se expande como uma força dentro da psicologia, né, e esses construtos cognitivos vão ser utilizados nas intervenções. Né. É sempre bom enfatizar que a psicologia cognitiva e a terapia cognitiva elas não são necessariamente sinônimos, né? Elas não são sinônimos, né, em absoluto. Então a psicologia cognitiva ela nasce como campo de pesquisa em psicologia, né, e depois esses construtos que foram construídos no seio da psicologia cognitiva vão ser utilizados na terapia cognitiva. Né? Nesse contexto aí é que vai surgir a TCC Beckiana, que provavelmente é o modelo mais conhecido de terapias cognitivas. E a TCC ela aparece como modelo orientado para avaliar resultados de tratamento para transtornos específicos, né? Se ocupar de questões como custo-benefício de tratamentos breves, né? E aí, mais recentemente, a gente tem novas ondas de tratamento na TCC que vão enfatizar, por exemplo, mindfulness, aceitação e outros modelos
transteóricos, né? Aí você tem como exemplo a Linehan, o Reis, o Hoffman, o Segal. Em comparação, né, quando a gente observa o modelo comportamentalista e o modelo humanista, embora elas sejam tradições diferentes, ambas estavam associadas com ênfase em tratamentos mais breves, né, e na avaliação formal de efeitos do tratamento. Né. A despeito das suas diferenças, os autores pontuam que essa é uma ênfase comum aos dois modelos. Qual é essa ênfase? Como eu mencionei, tratamentos mais breves e uma avaliação formal do efeito de tratamentos. Né? E a última das tradições que é pontuada pelos autores é a tradição de orientação sistêmica, né, que ela seria mais focada em sistemas familiares e na interação entre seus membros. Aqui é importante dizer que existe uma influência muito grande das teorias de sistema, né, da teoria geral de sistema lá do Ludwig von Bertalanffy e de outros autores, né, que estudam sistemas dinâmicos, né, e a aplicação disso, que originalmente não é da área de humanidades, mas a aplicação disso nas áreas de humanidades, né, um foco sistêmico na compreensão de fenômenos humanos. Na psicoterapia sistêmica, parte-se de um modelo mais integrativo, onde o psicoterapeuta ele não se identifica com um modelo apenas, né, mas com a combinação de elementos de diversos modelos. E essa combinação ela é adaptada para o paciente. Então você tem autores como Beutler, Gaffney, Grauer, Goldfried. Quando a gente fala de pesquisa em psicoterapia, né, dentro desse campo aí que a gente já observou que há um desenvolvimento de diferentes modelos e paralelo ao desenvolvimento desses modelos, a gente tem o desenvolvimento da pesquisa em psicoterapia, ou seja, da produção de conhecimento em psicoterapia. Essa pesquisa, essa produção de conhecimento, ela tem dois objetivos iniciais. Né? A gente separa didaticamente essas tradições, ainda que elas tenham coexistido historicamente, entre pesquisas de resultado e pesquisas de processo. As pesquisas de resultados, ela tem como foco avaliar os impactos da psicoterapia, né? Se a psicoterapia funciona, né? Então, a identificação aqui está em critérios como eficácia e efetividade, a avaliação de eficácia e efetividade de diferentes modelos terapêuticos, quais foram as técnicas e intervenções que são utilizadas e como elas explicam certos desfechos, né? E aí, dentro desses modelos, metodologicamente, é comum que se utilizem os famosos ensaios clínicos randomizados, né? Os desenhos quase experimentais e as meta-análises. Já a pesquisa de processo, ela tem como foco avaliar componentes da terapia que vão facilitar ou interferir nos processos de mudança. Né? Então, a pergunta que as pesquisas de processo querem responder é como a psicoterapia funciona. Né? Não é se ela funciona, mas como ela funciona. Então, para tal, ela vai partir de uma investigação de diferentes mediadores e mecanismos de mudanças que estão ligados com os resultados de tratamento. Dentro dessa tradição de pesquisa de processos, a gente tem uso de métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa. Qual é o aspecto comum das duas tradições? Né? De novo, apesar das diferenças, a gente tem um aspecto comum, segundo os autores, que é investigar características do paciente e do terapeuta que podem predizer ou moderar os desdobramentos da terapia. Né? Então, ainda que a pesquisa de resultado queira responder se a terapia funciona e a pesquisa de processos como ela funciona, as duas têm esse ponto em comum, que é a intenção de investigar essas características do paciente e do terapeuta, que vão poder ou não predizer ou moderar desdobramentos da terapia. Né? Nesse quadro, que está contido no capítulo, os autores apresentam uma síntese de como a pesquisa de resultados e de processos elas foram se desdobrando ao longo das décadas. Né? Claro, aqui paralelo às publicações do Handbook, né, do Bergen-Gaffney, que é o manual que a gente está trabalhando aqui. Né? Então, ali entre as décadas de 50 e 70, quando a gente fala de pesquisas de resultado, né, já a gente vai apresentar também essa linha do tempo das pesquisas de processo, mas nas pesquisas de resultado, entre as décadas de 50 e 70, o grande tema era a justificação. Né? E a pergunta, a questão temática era se a psicoterapia era efetiva ou não. As questões-chave ali giram em torno de eficácia, de remissão espontânea e assim por diante. Já entre as décadas de 60 e 80, o tema era especificidade
né? E a questão temática era qual a psicoterapia é mais efetiva, né? As questões chave ali eram responder qual o tratamento oferecido por quem é mais efetivo para este indivíduo com aquele problema específico, né? Esse modelo de uma terapia para um transtorno para um indivíduo específico. Entre as décadas de 70 e 90, o foco, o tema muda para eficácia e custo-benefício, né? Então, a questão temática é como nós podemos tornar os tratamentos mais efetivos, né, em termos de custo-benefício e de efetividade. Então, ali a gente tem questões chave como a dose, né, a resposta à dose, questões econômicas de saúde, ou a influência da medicina baseada em evidência. Entre as décadas de 80 e 2000, o tema era a efetividade e a significância clínica, e a questão temática é como os achados de pesquisas podem ser transferidos para a prática clínica, né? Como é que a gente pode fazer essa transposição entre achados de pesquisa e a sua aplicação na prática clínica real, né? As questões temáticas aqui, né, as questões-chave aqui, são a perspectiva do usuário dos serviços, né? Aí começa a surgir também a discussão sobre prática baseada em evidências na psicologia, o uso de guidelines e assim por diante. Entre as décadas de 1990 e 2010, a gente tem a consolidação da chamada prática baseada em evidência, né, na psicologia. A questão temática é como nós podemos entregar a qualidade do tratamento, né, como é que a qualidade do tratamento ela pode ser melhorada, né, através de guidelines clínicos, né, diretrizes clínicas, enfim. É um período de consolidação da chamada prática baseada em evidência, dos tratamentos empiricamente sustentados, do monitoramento de resultados, né, do monitoramento rotineiro de resultados, assim por diante. Já nos anos 2000 até a década de 2020, né, lembrando aqui de novo que essa publicação é de 2021, é a edição mais recente desse manual, é a edição comemorativa dos 50 anos, a gente sai de um modelo de prática baseada em evidência para evidência baseada na prática, né? Então, a questão temática é como é que a gente pode melhorar os resultados do tratamento, né? Como os resultados dos tratamentos podem ser melhorados. E aí, questões chaves como padrões de mudança, né? De novo, o monitoramento de rotina, o feedback do paciente, elas passam a ser centrais, né, nessas décadas. Já em relação às pesquisas de processo, né, entre as décadas de 50 e 70, a grande questão temática era avaliar quais os métodos objetivos para a gente conseguir investigar ou avaliar processos, né. Entre as décadas de 60 e 80, a pergunta-chave era quais os componentes estão relacionados, né, estão ligados aos resultados da psicoterapia. Entre as décadas de 70 e 90, o que se queria responder, a questão temática era como a mudança ocorre, né? Só que isso era investigado a partir de uma abordagem quantitativa. Entre as décadas de 1980 e 2000, era como essa mudança ocorre, só que dessa vez a abordagem de investigação era qualitativa. Entre os anos de 1990 e 2010, né, a gente queria distinguir, né, como é que a gente consegue distinguir fatores comuns e fatores específicos de mudança, né, como é que a gente consegue decompor isso em pesquisa para entender o papel de fatores comuns e fatores específicos. E mais recentemente, aí, das décadas de 2000 até 2020, né, como é que a gente pode identificar moderadores, mediadores e mecanismos de mudança, né? Então, essa é a linha do tempo das pesquisas de processo. Vamos falar agora sobre tendências e desenvolvimentos atuais. O que é que os autores vão pontuando sobre o momento atual da pesquisa em psicoterapia? Então, a psicoterapia ela tem se estabelecido como um tratamento eficaz e de bom custo-benefício. A essa altura, já não resta dúvidas de que a psicoterapia funciona, que ela é efetiva, né? Essa era a grande questão inicial das pesquisas de resultado. A gente já tem dados suficientes
para mostrar que de fato a psicoterapia funciona. Ela inclusive pode ser superior em algumas situações a outros tratamentos, como tratamentos farmacológicos, né? Então, sobre condições experimentais, a gente tem encontrado que em comparação com tratamentos farmacológicos ou somáticos, a psicoterapia tem eficácia, tem efetividade e às vezes ela é até superior a esses tratamentos, né? No entanto, os autores chamam a atenção que mesmo os pacotes de tratamento bem fundamentados, né, ou seja, os tratamentos empiricamente sustentados, que se baseiam em resultados de eficácia média, não garantem necessariamente que vai haver, uma vez que o terapeuta opte por aplicar esses pacotes de tratamento, vai haver uma garantia de sucesso para o caso individual, né? Sem adentrar aqui muito em detalhes ainda na questão, mas o que os autores estão tentando pontuar é que a transposição de dados de pesquisa de resultado para um caso individual ela é muito mais complexa do que parece, né? Isso a gente vai discutir em outras aulas, porque extrapola um pouco o escopo do capítulo, mas é uma pontuação importante que os autores colocam aí, né? As pesquisas de resultado, embora elas sejam úteis para informar o terapeuta, elas se baseiam em resultados de eficácia média, né? Na comparação de resultados com uma média. Então, ela não oferece uma garantia de sucesso para o caso individual, embora ela possa informar aspectos importantes da prática, né? Então, aqui trazendo uma citação direta, é necessário aprofundar a nossa compreensão sobre os pacientes que se beneficiam e os que não se beneficiam do tratamento, bem como aprimorar as terapias psicológicas para casos com risco de abandono, resposta abaixo do ideal e falha terapêutica. Além disso, existe um grau de heterogeneidade em relação às variantes de tratamento, contextos e dosagens administradas em todo o mundo, o que torna imprescindível um foco futuro em questões transculturais e de disseminação. Aqui entra uma questão muito importante, né? Boa parte dessas pesquisas são feitas no que se chama de norte global, né? Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Canadá, e existe uma dificuldade de aplicação transcultural, né, ou disseminação desse conhecimento que é produzido nesses contextos, né? É difícil não pontuar aquilo que tem sido chamado de dilema Werther, né? Aquelas populações ocidentais, ricas, educadas, que vivem em países democráticos, né? Então, quando a gente compara essas populações nas quais essas pesquisas são feitas com as populações que se pretende, né, para quem se pretende utilizar esses mesmos resultados, a gente encontra barreiras bem importantes. É basicamente isso que os autores estão pontuando. Hoje, o grande desafio das pesquisas em psicoterapia é como a gente adapta, né, pensando aqui a heterogeneidade das populações, como é que a gente consegue adaptar variantes do tratamento, pensando aí em questões como contexto, né, a dose do tratamento, né, para usar aí uma analogia com a questão farmacológica, né, e como é que a gente consegue responder questões transculturais e de disseminação. Avanços na padronização dos achados em pesquisa em psicoterapia, né, são alguns dos desenvolvimentos atuais importantes. Há ainda uma persistência de limitações relacionadas à mensuração dos fenômenos clínicos, né, ou seja, embora a gente tenha avançado em aspectos de mensuração de resultados, mensuração de componentes também, né, mensuração de processos, mas existem ainda limitações bem importantes na psicoterapia, né? Existe uma necessidade de definir com maior precisão esses principais processos de mudança terapêutica, né? Identificar esses mecanismos de mudança e como é que eles explicam melhor a clínica, né? Isso ainda permanece como uma das prioridades da pesquisa em psicoterapia. Ao mesmo tempo, né, a gente precisa de uma evolução maior em relação a relatos clínicos não padronizados. A pesquisa evoluiu, né, de relatos clínicos não padronizados para instrumentos padronizados, mas, como eu disse, a gente ainda encontra limitações bem importantes, né? O monitoramento contínuo de progresso ao longo do tratamento, ele tornou-se uma prática recomendada, né, e amplamente utilizada, facilitada também pela aquisição de novas tecnologias, e parece ser uma espécie de orientação bastante consensual, né? Ainda que a gente vivencie uma área com diferenças teórico-metodológicas importantes, parece que todo mundo já entendeu que o monitoramento contínuo de progresso, né, a partir de estratégias qualitativas e quantitativas, ela é altamente recomendada, né? Estabelecer uma cultura de feedback,
e ter formas efetivas de monitorar o progresso do paciente, né? Apesar desses avanços no que diz respeito à padronização e replicação, ainda não há consenso sobre como a gente pode definir e medir a mudança terapêutica, né? Ou, para falar de um modo mais brando, há pequenos consensos, né? Não há muitos consensos sobre quais instrumentos devem ser adotados, em quais contextos, né? Então, esse é o estado atual da pesquisa em psicoterapia, né, e dessa tentativa de utilização desses dados de pesquisa na prática, né? A pesquisa enfrenta desafios relacionados à padronização, à replicação dos achados, ao fortalecimento de práticas de ciência aberta, né? Para quem não acompanha muito o cenário internacional, mas no exterior, né, na produção estrangeira de ciência, o conhecimento ele ainda é de acesso limitado, porque boa parte dos artigos não são de acesso aberto, né, isso gera problemas de acessibilidade ao conhecimento produzido para pesquisadores fora do norte global. Então, a gente tem aí problemas de padronização, de replicação, de reprodutibilidade, né, e também de acesso à ciência. Em relação a desenvolvimentos metodológicos e tecnológicos, hoje a gente consegue acessar grandes bases de dados, né? Existem métodos estatísticos mais sofisticados e tecnologias que ampliaram a compreensão dos processos de mudanças, dos efeitos do terapeuta, da evolução dos pacientes ao longo do tratamento, né? A gente tem recursos bastante importantes, né? Como dispositivos, biomarcadores, análises automatizadas, intervenções digitais, né? Isso expande as possibilidades de pesquisa e prática clínica, né? Mas, apesar desses avanços, algumas limitações metodológicas ainda persistem, né? Como desenhos de pesquisas frágeis, problemas na definição dos construtos ou, né, algo que é bastante comum em pesquisas em psicologia, amostras insuficientes, né? Mesmo métodos estatísticos mais complexos, eles não substituem elementos fundamentais de uma boa pesquisa, né? Uma pergunta de pesquisa relevante, delineamentos rigorosos e medidas válidas. A prática baseada em evidências, que utiliza os resultados de ensaios clínicos e randomizados e meta-análises para orientar a tomada de decisão clínica, né? Esses estudos são fundamentais, mas geralmente eles não representam a complexidade da psicoterapia que é realizada na prática cotidiana. Como os autores tinham pontuado antes, né? Acessar pesquisas baseadas em resultados médios não garante sucesso na aplicação, né, desses resultados numa terapia individual, né? Então, existem complexidades bem importantes aí em relação a essa transposição. As evidências baseadas na prática, né, como uma tentativa de responder às limitações desse modelo, parte do acompanhamento sistemático dos pacientes durante o atendimento clínico, né? Uma tentativa de superar essas limitações, ou pelo menos respondê-las parcialmente. Dados produzidos na rotina dos serviços têm nos permitido investigar a efetividade de intervenções em diferentes pacientes, terapeutas e contextos, né? Ou seja, é um dado mais vivo, mais dinâmico, né? Porque é um dado produzido na rotina dos serviços, né? E não dentro de uma condição experimental ali mais arranjada, né? Grandes bases de dados e ferramentas de análise têm permitido ampliar o potencial das evidências baseadas na prática, né, para apoiar decisões clínicas. Só que a integração entre prática baseada em evidências e evidências baseadas na prática, embora ela encontre limitações, ela fortalece, né, a produção de conhecimento e o aprimoramento da psicoterapia. Em relação a novas maneiras de modelar processos terapêuticos, a gente consegue identificar hoje que a aliança terapêutica, a competência do terapeuta e mudanças cognitivas do paciente são importantes componentes associados ao resultado da psicoterapia, né? Então, apesar dos avanços, ainda há dificuldades para estabelecer relações causais entre processos terapêuticos e a melhora clínica observada. Então, se em algum momento aquela tradição de comparação de resultados pareceu prescindir da compreensão sobre o papel da aliança terapêutica e de componentes do terapeuta, hoje a gente já sabe que esses dois elementos são fundamentais para os resultados da psicoterapia, né? E aí é um tensionamento, inclusive, dessa tradição que ganhou força nas décadas anteriores e que tem sido bastante questionada nas últimas décadas, né? Que é do papel dos fatores específicos em comparação com fatores comuns.
Novos métodos estatísticos também nos permitem analisar a mudança em diferentes níveis, né, considerando tanto sessões, pacientes, terapeutas, quanto também as suas interações. Existem avanços metodológicos e tecnológicos também que ampliam essa compreensão dos mecanismos de mudança e produzem recomendações clínicas cada vez mais precisas. O papel da pesquisa qualitativa também é algo que os autores destacam nesse momento final do capítulo, né, quando eles vão apresentando o que é que tem sido, quais são os caminhos novos da pesquisa em psicoterapia. Né? A pesquisa qualitativa ela tem se consolidado como um complemento fundamental à pesquisa quantitativa. Né? Aqui, uma posição pessoal, eu não gosto de olhar a pesquisa qualitativa como um complemento. Eu acho que ela é uma pesquisa genuína e com seu próprio valor, né? Não deve funcionar apenas como um complemento. Mas entendo que aqui os autores estão pontuando a relação entre esses dois modos de produção de conhecimento dentro da pesquisa em psicoterapia. Né? Então, a pesquisa qualitativa, ao funcionar como um complemento à pesquisa quantitativa, ela vai oferecer uma compreensão mais aprofundada da experiência dos pacientes e do terapeuta. Né? Os autores advogam, inclusive, essa posição de que a pesquisa qualitativa ela é uma forma de oferecer uma compreensão mais aprofundada das experiências dos pacientes e dos terapeutas e de que essa, inclusive, deveria ser, na verdade, uma das suas principais funções na pesquisa em psicoterapia. Né? O crescimento de métodos mistos também, como a gente viu ali naquele quadro com a retrospectiva histórica das pesquisas de processos, né? A utilização de métodos mistos tem sido uma tônica nessas últimas décadas, né? Síntese de estudos qualitativos ou desenvolvimento de diretrizes para avaliação da qualidade metodológica de estudos quantitativos ampliou o rigor científico e a integração entre diferentes abordagens de pesquisa em psicoterapia. Em relação à integração transteórica, né? A discussão sobre integração em psicoterapia, integração em psicologia, né? A eficácia de um tratamento não implica necessariamente a validade da teoria que o sustenta. Esse é um aspecto bem importante de ser entendido quando a gente fala de psicoterapia, porque quando a gente consegue demonstrar eficácia ou efetividade de uma prática clínica, isso não significa que a sua teoria de base está automaticamente validada. Né? Então, existe uma avaliação empírica das intervenções que ela transcende os pressupostos teóricos. Né? Para dar um exemplo aqui, dizer que a TCC demonstra resultados positivos para a ansiedade não valida o modelo cognitivo. Né? Então, existe uma discussão aí que é de natureza de investigação teórica, de investigação inclusive filosófica, conceitual, que transcende, né, a pesquisa em psicoterapia. A pesquisa ela tem destacado a importância de fatores comuns e da integração de técnicas que são provenientes de diferentes abordagens psicoterapêuticas. Né? Já há diversos modelos de prática, modelos clínicos, né, de psicoterapia, que se utilizam dessa integração, né, englobando ali dentro do seu arsenal técnico, instrumental, técnicas que são provenientes de diferentes abordagens. Né? Esses modelos transdiagnósticos e abordagens baseadas em processos, né, elas são exemplos, né, desses modelos que se propõem a compreender, por exemplo, a psicopatologia para além das categorias diagnósticas tradicionais. Né? E essa integração de evidências provenientes de diferentes modelos vai favorecer intervenções mais flexíveis, personalizadas e adaptadas às características de cada paciente. Encaminhando para o final aqui em relação à diversidade de produção de conhecimento e disseminação desses resultados, né, dessa tradição de pesquisa aí, a pesquisa em psicoterapia ela tem se tornado, segundo os autores, cada vez mais internacional. Porém, ainda há muita necessidade de ampliar a representatividade de diferentes países e culturas. Né? Diferenças entre sistemas de saúde e contextos culturais, elas reforçam a necessidade de pesquisas transculturais, né, para fortalecer uma base científica internacional da psicoterapia. Né? Ampliar o acesso à psicoterapia também vai exigir novas estratégias de disseminação, por exemplo, como intervenções digitais, tratamentos transdiagnósticos e modalidades de atendimento em grupo. Né? Fazer um adendo aqui para dizer que eu acho que hoje a grande questão é mesmo entender qual o impacto, né, de um modelo terapêutico
pensada em dois contextos culturais muito diferentes, né? Essa é uma discussão que muito me interessa e pretendo futuramente gravar uma aula sobre isso. Em relação à saúde mental de precisão, esse modelo de saúde mental de precisão, né, sistema de navegação clínica e sistemas de navegação de uma forma geral, a pesquisa ela tem migrado de protocolos padronizados para tratamento mais personalizados, né? Então, o objetivo é adaptar as intervenções às características de cada paciente, né? De alguma forma, parece que a gente está retornando para aqueles momentos mais basilares da prática em psicoterapia, né? Eu aqui acho que é importante pontuar que os autores de base humanista já tinham chamado a atenção disso muito tempo depois, né? Então parece que a gente criou o problema e agora está tentando solucioná-lo, enquanto um outro grupo de praticantes de psicoterapia ou pesquisadores já tinha apontado que isso nos levaria a um problema, né? Então a gente está retornando para esse modelo de sair de protocolos padronizados para um tratamento mais personalizado, né? E entendendo que para a prática psicoterapêutica ser de fato adequada, a gente precisa adaptar as intervenções às características de cada paciente, né? Esses modelos auxiliam na seleção de tratamentos, estratégias de terapeutas, né? Ferramentas de monitoramento vão ajudar a identificar precocemente, por exemplo, o risco de abandono ou de falha terapêutica, né? Problemas com ruptura de aliança e como resolvê-la, né? E a integração entre inteligência computacional e prática clínica, ela vem para fortalecer a psicoterapia personalizada e baseada em evidências, né? Então, em síntese, o desenvolvimento atual e futuro da pesquisa em psicoterapia, né? O que é que os autores apontam aí nessa síntese? O que é que a gente tem agora como futuro da pesquisa e da prática em psicoterapia? Primeiro, a necessidade de ampliar o uso de instrumentos psicológicos padronizados, né, acessíveis e de fácil aplicação, que sejam capazes de contemplar a diversidade das demandas dos pacientes. A gente também precisa fortalecer iniciativas voltadas à replicação dos achados. Como eu disse, a gente tem um problema de reprodutibilidade a nível internacional em diversas áreas, e isso é verdade também na psicologia. A necessidade de aperfeiçoar medidas de avaliação de processo e de resultados, né? Ou seja, sair um pouco daquela lógica dicotômica das tradições de processo e resultado e entender que a gente precisa aperfeiçoar medidas de avaliação para os dois casos, né? Tanto de processo quanto de resultado, incorporar esses recursos digitais e de biomarcadores, desenvolver métodos estatísticos mais robustos para analisar grandes bases de dados, medidas longitudinais mais intensivas, trajetórias individuais de mudança, intensificar pesquisas relacionadas em contextos clínicos reais, né? Dar maior atenção nessas pesquisas ao papel do terapeuta nos resultados dos tratamentos. Eu diria que essa é a tônica principal, né? Deslocar a ideia da técnica e do instrumento, né, para o terapeuta, até porque no caso da psicoterapia a técnica não está fora do terapeuta, né? É um tipo de posição diferente, por exemplo, quando a gente fala de tratamentos manuais ou farmacológicos, e aprimorar as pesquisas quantitativas e qualitativas sobre os processos e mecanismos que são responsáveis pela mudança terapêutica. Há também ainda a necessidade de integrar de forma mais consistente achados científicos e modelos transdiagnósticos, transteóricos aos diferentes sistemas de atenção à saúde, né, que se diferem bastante quando a gente compara contextos ao redor do mundo. Expandir a oferta e a disseminação de psicoterapia, né, incluindo também intervenções digitais, serviços de saúde mental online, né, isso tem sido uma tendência a nível de mundo, né? Acompanhamos isso aqui no Brasil desde a pandemia também, a ampliação da oferta de cuidado em saúde mental, de psicoterapia virtual, promover a adaptação cultural e a internacionalização das pesquisas e intervenções psicoterapêuticas e consolidar o uso do monitoramento de resultados e de sistemas de apoio à decisão clínica para fortalecer uma psicoterapia personalizada e baseada em evidências, né? Então, essas são essa é a síntese que os autores apresentam no final do capítulo, tá? Essa síntese não foi produzida por mim, ela foi produzida pelos autores, eu aqui apenas a reescrevi com outras palavras, né? Mas elas demonstram o que os autores colocam como aspectos do desenvolvimento atual e futuro da pesquisa em psicoterapia. Essa é a referência do capítulo que eu utilizei, né, do handbook que eu mencionei no início da aula. Eu espero que essa aula
tenha sido útil para você de alguma forma. Se você considerar que ela foi útil para você, me segue lá no Instagram, eu estou sempre produzindo conteúdo por lá. Se quiser conversar um pouco mais, manda um e-mail para esse contato que está aí, ou manda um direct lá no Instagram. Essa é a primeira de muitas aulas que eu pretendo gravar para o YouTube e eu espero encontrar vocês numa próxima.